Olá, turma, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fábio, novamente, tá? Estamos aqui para mais uma aula, né? Sobre a disciplina de educação física, né? Tudo bem com vocês? Então, hoje nosso tema será sobre corpo, alimentação, saúde e nutrição, turma. Ok? Então, preparados? Senhoras e senhores, vamos começar, tá? Nosso tema, tudo bem? Referente aos estudos, né, do terceiro bimestre, ok? Essa aula já é a aula de número 9, nossa, né? Nossa videoaula, ok? Então vamos lá dar início ao nosso estudo. Deixa eu passar o slide para a gente iniciarmos. Antes de iniciarmos, turminha, nós vamos fazer 3 questionamentos, né? 3 perguntas sobre o seguinte tema que vamos abordar, né? Sobre corpo, alimentação, saúde e nutrição. Um tema de suma importância, né, pessoal? Visto que tem o cuidar, né? A manutenção tanto do nosso corpo, né? Referente ao modo que nós se alimentamos diariamente, né, no dia a dia, ok? E também, já que nós vamos trabalhar, verificar, né, a saúde, a alimentação e a nutrição do corpo, isso também irá melhorar, né, e influenciar também na nossa mente, tá, pessoal? Ou seja, corpo e mente trabalham junto sempre, ok? Então vamos lá para as 3 perguntas iniciais para podermos entrar, né, abordar esse conteúdo de forma mais específica. Então vamos lá. Qual é a relação entre a alimentação e o exercício físico? Turma, uma pergunta, né, bem complexa, né? E podemos dizer que a relação entre a alimentação e o exercício físico é uma relação conjunta, né? Devido, né, o exercício físico depender da alimentação para se ter um bom resultado, né? E a alimentação também, apenas ela sendo consumida de forma correta, ela também irá trazer resultado. No entanto, com o auxílio do exercício físico, né, com as atividades físicas, práticas esportivas, a tendência, né, para melhorar o corpo, né, a saúde, só é de aumentar, né, de melhorar. Ou seja, a alimentação com o exercício físico é um casamento ideal, né, pessoal? Pois uma vai se beneficiar da outra, né? Ou seja, uma vai tirar proveito da outra, né? E assim teremos uma vantagem grande, né, voltada para o cuidados com a nossa saúde, ok? Então, qual é a relação entre alimentação e exercício físico? Podemos dizer que a relação é uma relação conjunta, tá, pessoal? Ou seja, uma, né, influencia no resultado da outra, ok? E uma necessita também da outra, não é isso? Pois a alimentação regrada, com um bom trabalho de exercício físico, consegue, né, obter um grande resultado positivo em relação à nossa saúde, né, ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida, a nossa aptidão física, né, e etc. Como você se sente ao realizar suas atividades diárias ou praticar exercícios físicos em jejum, né, pessoal? Como é que a gente se sente ao realizar, né, atividades diárias ou prática de exercícios físicos em jejum? Eu acredito que algum de vocês já deve ter feito essa pergunta a si mesmo, né? Como que a gente se apresenta, né, realizando exercícios, né,
em estado de jejum. Não é fácil, né, turma? Não é fácil, né, pessoal? Pois o estado de jejum deixa a gente, né, necessariamente sem aqueles nutrientes, aquelas proteínas, né, que é necessário, né, para a gente conseguir realizar algumas atividades de maiores esforços, né, turma? Aquelas atividades que exigem um gasto calórico maior, ok? Então, muitas das vezes a gente se sente um pouco mais, né, exausto do que o normal, praticando, né, atividades e exercícios físicos em jejum. Tudo bem? Isso também, né, pode até ocasionar algum perigo, né? Pelo fato de você não ter se alimentado bem, pode, né, ocasionar um pico de insulina, né, ou, né, uma baixa pressão, uma baixa PA, né, pressão arterial, se caso você não se alimentar de forma necessária, de acordo com o exercício que você irá realizar, ok? O que acontece quando ingerimos muitas calorias e não as gastamos? Vamos lá, também vou falar um pouco sobre isso, tá bom? Deixa eu só voltar rapidamente à segunda pergunta, como a gente se sente, né, praticando exercícios físicos em jejum. Turma, muitas pessoas, né, adotaram alguns hábitos que acabam extrapolando, né, alguns cuidados com a nossa saúde. Então, nesse caso, esse hábito tem sido difundido apesar de não estar baseado em nenhum trabalho científico que comprove, né, na sua teoria que demonstre resultado positivo, né? Ou seja, é um hábito que muitas pessoas têm adotado, né? Realizar atividades físicas, exercícios físicos em jejum, porém não tem nenhum baseamento teórico, né, científico, de que realmente essa situação é necessária para você ter um grande resultado, né? Ok? Só para a gente reforçar aí, né, essa segunda pergunta, ok? Para a gente deixar um pouquinho mais clara e tomar um certo cuidado, né? Pois o seu corpo também precisa de nutrientes, carboidratos, ácido e etc. Outras substâncias necessárias para que você consiga realizar uma atividade física de forma, né, eficaz. A prática, né, de realizar esses exercícios físicos em jejum pode comprometer o desempenho, tá, pessoal? E pode também causar um mal-estar, como eu falei, né, um pico de insulina, né, ou uma alteração na pressão sanguínea e etc, ok, pessoal? Pelo fato, né, de termos ausência, né, de algumas substâncias necessárias para que a gente consiga realizar os exercícios de esforços, né? Vamos para a terceira pergunta. O que acontece quando ingerimos muitas calorias e não gastamos? Turma, quando a gente consome bastante calorias, né, nós devemos procurar um meio de queimar, né, de gastar essas calorias, ok? Seja de forma ao realizar uma atividade diária ou um esporte, né, ou até mesmo uma atividade física ou exercício físico. Nós devemos procurar um meio, né, de gastarmos essa caloria acumulada, pois senão ela pode se armazenar como gordura, né, gerando excesso de peso e obesidade, tá bom? Isso é o que acontece quando a gente ingerimos muitas calorias e não as gastamos, ok? Tudo bem? Armazenamento de gordura, né? Excesso de peso e obesidade, ok? Deixa eu passar o slide para a gente continuar. Vamos lá, continuando ainda o mesmo tema, tá, pessoal? Exercícios físicos e alimentação saudável. Vamos lá.
Então, turma, ainda continuando nosso tema, né, sobre os exercícios físicos e alimentação saudável. Vou fazer uma leitura do texto, né, para a gente poder fazer uma explanação e ter assim um melhor entendimento da ideia principal do parágrafo, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. A alimentação deve ser considerada um fator para a prática de exercícios e atividades físicas, ok? Embora existe a reprodução principal pela mídia de muitas opiniões e conceitos a respeito da relação entre alimentação e exercícios físicos, é importante que nas aulas de educação física esses conteúdos sejam analisados com base em conhecimentos concretos, respeitem a singularidade de cada indivíduo. Ou seja, pessoal, um plano alimentar, uma orientação alimentar, ela não deve ser generalizada, tá? Ela não deve ser igual, né? Idêntica para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de indivíduo. Ou seja, cada qual indivíduo, pessoa tem a sua genética, né? Tem o seu sistema, né? Então, nós devemos respeitar cada genética de cada pessoa, né? Alguns alimentos servem para a perda de peso, né? Para emagrecer, né? Isso para ajudar e auxiliar, né? A queimar calorias. E outros alimentos já têm o propósito ao contrário de ganhar massas, né, pessoal? Ganhar músculo, né? Ganhar músculo, melhorar, né, o tônus muscular e etc. Com isso, devemos ter muito cuidado, pois nenhum plano alimentar será igual, né, de indivíduo para indivíduo, pois nós temos nossas exceções, né, temos nossas diferenças, né, genéticas, né, ok? De nosso sistema digestivo, né, nosso sistema circulatório e etc. Tá bom? Com isso, devemos ter consciência do que nós necessitamos para o nosso corpo, né? Se você está necessariamente precisando queimar calorias, né? Com isso, você deverá procurar alimentos diuréticos, né? Que ajudem e auxiliem, né? A perca de peso, né? A queimar calorias realmente, tudo bem? Um desses exemplos de alimentos, né, que a gente utiliza bastante para perca de peso são as frutas, né, diuréticas, chá, né, isso, tudo bem? Que auxiliam na digestão, né, no sistema digestivo, ok? Tudo bem? Já para ganhar massa, né, nós vamos ter bastante que ingerir, né, alimentos como proteínas, né, como feijão, arroz, frango, ovo, quinoa. O que é quinoa, professor? É um supergrão, né? É uma das maiores fontes de vegetais e proteínas, tá? Ela é um alimento que é pobre em gorduras e colesterol, tá? Ela vai auxiliar também na ganha de massa saudável, né? Ok? Iogurte, banana, que mais? Aveia, né, pessoal? Todos esses alimentos vão te auxiliar na ganha de massa saudável, tá? Massa corporal, músculo. Ok? Tudo bem? Vamos lá, vamos passar aqui o slide para a gente prosseguir com o nosso estudo. A educação física, né, como a área do conhecimento que trata dos saberes ligados ao corpo, interage com outras disciplinas como química, biologia e física. Ou seja, pessoal, a educação física ela não caminha sozinha, né, nesse tema sobre alimentação, né, e exercícios, nutrição saudável, etc. Ela não vai caminhar sozinha, pessoal. Ela vai ter os auxílios, né, de outras disciplinas como biologia, né,
química, ok? E outras, tudo bem? Essas matérias vão auxiliar, né, na forma de nutrição, né, na forma de melhorias, né, da nossa apresentação biológica, ok? Tudo bem? A temática sobre a saúde e a qualidade de vida permite realizar uma discussão permeada de conhecimentos essenciais aos jovens por toda a vida. Turma, o que ele quer dizer aí, né, que o tema, né, sobre saúde e qualidade de vida permite realizar uma discussão, né, longa por um determinado tempo, né, de conhecimentos essenciais para os jovens, né, por toda a vida. Ou seja, a preocupação, né, nós temos com a alimentação, não só nossa, mas também para os nossos filhos, né, de poder ingerir alimentos saudáveis, né, que melhorem, né, a nossa disposição, né, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, né? É uma preocupação, né? Esse tema sobre a saúde e a qualidade de vida, ela é infinita, né, pessoal? Pois a cada tempo que se passa, nós descobrimos várias outras substâncias, né? Outros alimentos que podem auxiliar, né, na manutenção da nossa saúde, que pode também, né, nos permitir descobrir formas saudáveis de nós se alimentarmos, ok? Vocês podem ver na imagem abaixo, né? Nós temos aí dois atletas, na verdade, um atleta, né, de judô, né? De judô, você pode ver aqui ele se alimentando, né? E o outro o acompanhando. Provavelmente pode ser o filho do atleta, né, pessoal? Ele fazendo uma refeição, né? Um lanche. Essa refeição, que pelo que a gente pode verificar aqui, parece ser um peixe, né? Que é de forma consumida por atleta, né, de alto rendimento, com bastante, né, vigor, pois ele proporciona, né, substâncias saudáveis, proteínas, né, de formas nutricionais que o atleta precisa no dia a dia para o seu treino, tá, pessoal? Deixa eu passar o slide para a gente continuar. Vamos lá. Um desses conhecimentos será abordado nesta unidade. É tratar da alimentação saudável e de sua relação com os exercícios físicos. É por meio de uma alimentação balanceada que recebemos a energia necessária para que o corpo mantenha um funcionamento correto e nos possibilite a realização das atividades diárias, incluindo prática de exercícios. Ou seja, pessoal, a alimentação também ela não é só importante apenas para quem pratica exercícios, mas sim também para quem trabalha diariamente, né, turma? Pois nosso corpo necessita, né? Necessita se alimentar, né? Necessita de nutrientes, né? De energia, para que possamos, né, dessa forma, concluir nossas atividades diárias, né? Nossos afazeres, nós possamos, né, trabalhar de forma íntegra, né, assim conseguindo, né, estabelecer de forma saudável, né, o reabastecimento, né, calórico, né, nutricional do nosso corpo, ok? Então, a alimentação ela não é importante apenas só para aqueles atletas, né, ou para aquelas pessoas que praticam exercícios, né, de alta intensidade, mas sim também para as pessoas comuns, como trabalhadores, pais de famílias e etc, tá, pessoal? A alimentação é algo extremamente importante para o desenvolvimento, manutenção e continuidade da vida como um todo. Estejamos falando de seres do reino animal ou não.
ela é indispensável, exerce fatores mais do que vitais. Então, né, nossa alimentação, pessoal, ela não é apenas para sobreviver também, né, mas também para nós poder, né, se manter ao dia a dia, poder conseguir ter energia, né, para concluir nossas atividades diárias, ok? Ela é importante, pois ela também ajuda na manutenção, né, da nossa vida, né, contínua, a todo dia a dia, né? Ao contrário dos animais, pessoal, os seres humanos, eles não se alimentam apenas para sobreviver, né? Os alimentos dos animais, muitas vezes, os animais têm que caçar, né, para sobreviver, né, para viver. Se caso eles não conseguirem caçar, né, se caso eles não tiverem esse instinto de sobrevivência, né, logo, com o passar do tempo, eles vêm a falecer. Já o homem, né, além de necessariamente necessitar de se alimentar, ele também utiliza da alimentação para cuidar, né, melhorar o vigor do seu corpo, né, o preparo físico do seu corpo, né, tudo bem, a sua resistência, a força, ele precisa dos alimentos para tudo isso, tá, pessoal? Assim, todo ser vivo possui alguma forma de alimentar-se, a fim de gerar substratos, os quais possam dar aporte suficiente para todas essas funções supracitadas. Sem sombra de dúvidas, se tratando do ser mais complexo na escalada evolutiva, o ser humano exige ainda mais do que deva ingerir em sua alimentação. Ou seja, pessoal, nos tempos da caverna, né? Vamos lá, vamos voltar um pouco na história. No tempo da caverna, muitos dos homens, né, utilizavam, né, eles utilizavam a alimentação, né, como um modo de sobrevivência, né, turma? Teriam que caçar para comer e sobreviver, né, e viver, ok? Dessa forma, né, o nosso organismo, ele se adaptava, né, conforme, né, o padrão de vida daquele ser vivo. Ou seja, muitas das vezes aqueles indivíduos, né, caçadores, os homens do tempo das cavernas, demoravam para fazer uma alimentação, e quando eles faziam a última alimentação, o nosso organismo já entendia de que teria que armazenar gordura, né, bastante acúmulo de gordura, para quando, no caso, né, de a ausência, né, o grande tempo sem se alimentar, o indivíduo tivesse, né, vamos dizer assim, um armazenamento de gordura, né, suficiente, né, para auxiliá-lo quando ele necessitasse fazer um esforço maior, né? Ou seja, resumindo, o nosso organismo, ele armazenava gordura, né, energia bastante, né, e conforme aquele homem ia realizando esforços físicos, atividades, né, diárias de caça, pesca, essas coisas, conforme ele ia se movimentando, o nosso organismo ia consumindo aquela energia, né, acumulada, aquela gordura acumulada, até se esgotar, ou então até a próxima refeição. Nesse caso, né, o homem ganhava bastante caloria e ficava armazenado, né? Dessa forma, o nosso organismo se adaptou assim, nessa função de sobrevivência, né? Tudo bem? Então, trazendo para os tempos de hoje, muitas vezes nós comemos, né? Nós seguimos uma dieta rígida, né? Aonde nós deixamos de comer em excessivo, né? Comer bastante. Por exemplo, uma moça magra, né? Se ela comer bastante, né? Bastante, não necessariamente ela irá acumular tanta gordura por causa, né, da sua genética, ok? No entanto, o organismo dela, como de forma acelerada, né? No entanto, o organismo dela poderá se adaptar
no caso que ela necessite, né, realmente ingerir todas essas substâncias para si, ok? E também, em caso de essa moça jovem, magra, não consiga se alimentar de forma correta, também o seu organismo irá se adaptar com a ausência grande de tempo, né, em relação com as refeições, ok? Sem sombra de dúvidas, né, se tratando do ser mais complexo na escala evolutiva, o ser humano exige ainda mais do que deva ingerir a sua alimentação. Isso é lógico, né, pessoal? O ser humano, ele não come, né, apenas o necessário. Ele come além da conta, porque necessariamente, às vezes, nós, vamos dizer assim, nos deparamos, né, em realizar refeições diferentes ao nosso dia a dia, no nosso tempo de lazer, ou alguma refeição que a gente gosta de comer, né, pessoal, de se alimentar, ou até mesmo uma sobremesa. Com isso, o ser humano ele não come somente aquela refeição, uma refeição por dia, né, como no tempo dos homens das cavernas, que muitas vezes eles conseguiu apenas uma refeição por dia. Hoje em dia não, o ser humano ele pode consumir mais de uma alimentação por dia, né? E até mesmo algumas esporádicas, como sobremesa, né? Guloseimas e etc. Vamos lá, continuando. Enquanto alguns vegetais necessitam de gás carbônico, luz solar e alguns poucos outros compostos para existir, o ser humano necessita de macronutrientes. Pessoal, macronutrientes, né? O que é isso, professor? Vocês podem ver que aí embaixo nós temos uns tópicozinhos, tá? Tudo isso aí é macro, tá, pessoal? Nutrientes, ok? Vamos ler quais são eles? Só um momento. Vamos lá. Carboidratos, né? Proteínas, lipídios, micronutrientes, vitaminas, minerais, oxigênio e hidratação. Tudo isso, pessoal, desses tópicos abaixo, nós podemos considerar como os macronutrientes, tá bom? Que são de suma importância para a nossa alimentação, pessoal. Ok? Os macronutrientes, em sua maioria, eles ajudam a fornecer a energia, né? E o organismo precisa deles em grande quantidade, como no exemplo da água, né? Carboidratos, gorduras e proteínas, que são classificadas como macronutrientes, ok, pessoal? O que os carboidratos podem ser importantes para nosso organismo? Evito que as proteínas dos tecidos sejam utilizadas para o fornecimento de energia. Os da categoria simples estão presentes no açúcar e no mel. Já entre os complexos estão pão, arroz, milho e massa. Ok, pessoal? Isso aí é só para a gente ter uma ideia, né, de como que os macronutrientes são importantes. Dentro desses tópicos nós temos também os micronutrientes, né, pessoal? Vocês viram aí, né? Os micronutrientes são os minerais e as vitaminas. O organismo precisa dos micronutrientes em quantidade menor se comparado aos macronutrientes. A principal função do micronutriente, pessoal, é facilitar as reações químicas que ocorrem no corpo. As vitaminas, por exemplo, são essenciais para o funcionamento do metabolismo
e a regulação da função celular. Ok? Falando um pouco sobre também o tópico abaixo de macronutrientes com o nome de vitaminas, né, pessoal? Já no grupo das vitaminas, a vitamina B está presente nos vegetais de folhas verdes, né? Aí nós temos vitamina C, que é encontrada nas frutas cítricas, né? Também ingerida por indivíduos que procuram emagrecimento, né? Aí nós temos várias outras vitaminas, como a vitamina A, D, E, K, né? Que estão no leite, produtos lactícios, óleos vegetais, folhas verdes e etc. Tudo bem? Aí tem diversas outras coisas, né, pessoal? Nós temos aí proteínas, né? Ok? Temos aí lipídios. O que é lipídios, pessoal? Vamos lá. Rapidamente, vamos só fazer uma breve introdução, né, do que é lipídios. Ok? Além de ser um macronutriente, né, pessoal? Os lipídios, né, ou gorduras são moléculas orgânicas, tá? Vamos lá. Os lipídios ou gorduras são moléculas orgânicas insolúveis em água e solúveis em certas substâncias orgânicas, tais como álcool, éter e acetona. Também chamados de lipídios, os lipídeos. Essas biomoléculas são compostas por carbono, oxigênio e hidrogênio, pessoal. Pode ser encontrado em alimentos de origem vegetal e de origem animal, e seu consumo deve ser feito de forma equilibrada. O que os lipídios têm de função para o nosso organismo, né? Ele reserva energia, tá? Utilizada pelo organismo em momentos de necessidade, ok? Que mais? Ele é um isolante térmico, tá, pessoal? Nos animais, as células gordurosas formam uma camada que atua na manutenção da temperatura corporal, sendo fundamental para animais que vivem em climas frios. Então, ele é um isolante térmico, tá, pessoal? Ok? Os lipídios também tem ácidos graxos, né? Estão presentes nos óleos vegetais extraídos de sementes como as de soja, de girassol, de canola e de milho, e etc. Ele também faz a absorção, né, de vitaminas, auxilia a absorção das vitaminas A, D, E e K. Ok? Então o lipídio também é de suma importância para, né, o nosso organismo, pessoal. Ok? Falamos de várias substâncias, né? Falamos aí da micronutrientes, macronutrientes, lipídios, proteínas, carboidratos, né? Vamos falar um pouco dos minerais. Vamos já falar deles, tá? Então, turma, agora eu vou falar um pouco sobre os minerais, tá? Já falamos de carboidratos, já falamos de proteínas, lipídios, micronutrientes, já falamos de, né, de vários macronutrientes, né? Agora vamos citar um pouco dos minerais. Ok? Vamos lá. Só um momento, tá, turminha? Lembrando que se estiverem cansado, pessoal, tá? Turma, se estiverem um pouco cansado, levanta um pouco da cadeira, tá? Faz um alongamento, tudo bem? Bebe uma água, ok? Para poder prosseguir com nossos estudos, ok? Então vamos lá, os minerais. Eles ocupam, né, parte considerável dos rótulos, né? Que a gente vê muito nas embalagens, não é isso? Cálcio, fósforo, não é isso? Quando vocês compram aqueles produtos no supermercado, né? Bem bastante destacado nas embalagens, né?
cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, magnésio, ferro, cobre, zinco, selênio e por aí vai, ok? Como o corpo não produz os sais minerais, é preciso consumir alimentos que sejam boas fontes de cada um deles. A carência desses nutrientes pode causar doenças como anemia, alterações ósseas e alterações musculares, e entre outras. Entre as principais funções dos sais minerais estão: atua na formação e manutenção dos ossos do corpo, regula as reações das enzimas, participa da composição de algumas moléculas orgânicas, age na manutenção do equilíbrio osmótico e do sistema nervoso. Então, ele age na manutenção do equilíbrio osmótico e do sistema nervoso. A importância dos minerais, tá, para o organismo é de grande abundância, tá, pessoal? Por exemplo, o cálcio, né? Ele tem a função no corpo e é o principal elemento para a formação e manutenção dos ossos, ok? O magnésio, ele é importante para a absorção do cálcio no organismo, ajuda na contração muscular. O sódio tem como principal função equilibrar a quantidade de água no organismo. Tudo isso faz é o conjunto, tá, pessoal, de minerais, ok? Com isso, vamos falar um pouquinho do oxigênio também, tá, pessoal? Que nosso oxigênio também é de suma importância, né? Tanto para a nossa sobrevivência, né, pessoal? Para a nossa existência, né? Como nas atividades físicas, né? Ele é de suma importância, pessoal. Ele é o elemento químico mais abundante na costa terrestre, né? Indispensável à vida de animais e vegetais. Com 49% em massa, de número atômico 8. Ele é como um agente oxidante, como bactericida, para a purificação das águas, e há na forma de ozônio, O3, né? Então, o oxigênio, pessoal, ele é um elemento, né, muito importante, né, para todos nós, ok? Pois sem o oxigênio, né, não seria possível vida aqui na Terra, né? Fundamental para o ser humano, ok? Deixa eu falar um pouquinho dessa hidratação, aí nós passamos o slide, tá? E seguimos com nossos conteúdos. Hidratação, vamos lá. Hidratação Bem, pessoal, a hidratação também é de suma importância, né, para o ser humano, tá? Porque sem nos hidratarmos, né, não haveria condições, né, de nós prosseguirmos em nossas atividades, nossos exercícios, né, pessoal? Pois precisamos, né, hidratar para dessa forma assim gerar energia, né, às nossas células e também ajudar na circulação do nosso corpo, tá, pessoal? Ok? Tudo bem? Vamos passar o slide? Tudo bem por aí, turma? Estão conseguindo entender a aula? Tá difícil? Eu acredito que não, né, pessoal? Vamos lá passar. Além disso, para que todos os processos de corpo funcionem corretamente, existem 6 áreas que devem estar em equilíbrio. Vamos lá, vamos começar com o balanço hídrico. O balanço hídrico, pessoal, a água atua nas reações enzimáticas e de termorregulação, o que a torna essencial para a vida e fundamental para a prática saudável de exercícios físicos. Então, isso aí também tem a ver com a nossa hidratação, tá, pessoal?
A água atua nas reações enzimáticas, né, e de termorregulação, o que torna essencial para a vida e fundamental para a prática saudável de exercícios. A baixa ingestão de água pode aumentar a temperatura corporal e a frequência cardíaca, o que ocasiona maior sensação de cansaço e desgaste durante as atividades. Então, turma, muitas das vezes a gente realiza atividades físicas, né, exercícios físicos, e de uma forma bem intensa nós ficamos transpirando, né, e em excesso, né, suando mesmo, né, em excesso. E aí às vezes nós até acredita que isso seja para o nosso bem, né? Realmente é para o nosso bem, porque o corpo ele está refrigerando, né? Ele está trabalhando a temperatura corporal de forma que você consiga, né, manter uma frequência cardíaca, tá? Mas a causa maior mesmo, né, de toda essa transpiração em excesso, pessoal, às vezes realmente é a falta, tá, de água, pessoal, ok? A baixa ingestão de água. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas pensam que pelo fato de estar suando muito, transpirando bastante, estão queimando enormes calorias, né? Sim, estão sim de forma, né, mais forçada, tá, turma? Não seria a forma ideal de se queimar calorias. A forma ideal é você fazer, né, ingerir de forma correta líquidos, tá? Antes da atividade, após a atividade, tá? Para que assim a temperatura do seu corpo trabalhe de forma correta com a frequência cardíaca, ok? Aí assim você não ficará tão cansado, né? Não ficará tão desgastado, né? E aí o seu treino poderá, né, progredir melhor, ok? Balanço calórico, né? Ao mesmo tempo que ingerimos calorias por meio da alimentação, gastamos caloria pelo metabolismo basal, energia necessária para nos manter vivos. Pela prática de atividades e exercícios físicos. Bem, pessoal, balanço calórico, como vocês podem ver na imagem abaixo, né, da balança ali, nós devemos seguir um equilíbrio, né, onde possamos, né, unir a alimentação de forma adequada com a mesma quantidade, né, necessária de atividades físicas, exercícios físicos, ok, turma? Muitas das vezes as pessoas, né, que praticam atividades físicas, exercícios físicos, que malham, né, em academias, quando elas conseguem, quando elas precisam parar, né, de malhar, né, precisam se ausentar um pouco da musculação ou da academia, né, elas acabam engordando, né? Por que esse efeito, turma? Porque realmente aconteceu de ter um balanço calórico, né? Ou seja, a pessoa que estava praticando academia, exercícios físicos, ela estava fazendo, né, atividades físicas, exercícios físicos e também se alimentando, né? Consequentemente, ou da forma, vamos dizer assim, estava se alimentando de forma correta, né? No mesmo nível das atividades que ela estava realizando, né? E com isso ela não conseguia mais acumular tanta gordura, né, pessoal? Tanta caloria, né? Daí, a partir do momento que ela para de ir para a academia, né, frequentar a academia, ela só vai fazer a mesma alimentação, vai estar consumindo a mesma quantidade, né, de alimentos, porém o desgaste, né, o gasto calórico dela diminuiu, né? Ou seja, a alimentação dela continua a mesma, mas a prática de atividades diárias, de exercícios físicos,
não, né, não está da mesma forma. Com isso, né, excessivamente, consequentemente, né, ela vai estar acumulando, né, calorias, ok? Então, daí dessa forma não existiria mais, né, o balanço calórico, ok? Olha aqui, ó, para que o indivíduo não engorde ou fique sem energia para se exercitar, é necessário um equilíbrio entre o consumo e o gasto energético. Ou seja, pessoal, você tem que consumir, porém também é necessário, né, gastar, queimar essas calorias, ok? Vamos para os balanços, né, de nutrientes. Em termos gerais, devemos ingerir em média de 15% de proteínas, né, 25% de lipídios e 60% de carboidratos. Contudo, quando praticamos exercícios físicos regularmente, principalmente os que exigem força, o consumo de proteína pode ser aumentado, tá ok? A quantidade de carboidratos ingeridos também é importante, pois está relacionado ao armazenamento de glicogênio muscular, tá, pessoal? Substância central para a realização de exercícios. Deixa eu passar o slide para a gente continuar, pessoal, só um momento. Balanço mineral. O consumo de minerais, que já é vital em condições normais, é ainda mais importante para indivíduos que realizam exercícios físicos. Ou seja, pessoal, já é necessário, né, nós temos um balanço, né, mineral, ou seja, um consumo de minerais, né, de forma já cotidiana, normal, né, em nossas vidas nós já devemos adotar, né, porém, ainda é mais importante para aqueles indivíduos que praticam exercícios físicos, ok? A transpiração, poucas substâncias como magnésio, sódio, cloro e potássio déficit, que prejudica, entre outras ações corporais, a contração muscular e a recuperação pós-treino, tá? Vamos lá, a transpiração, poucas substâncias como magnésio, sódio, cloro e potássio déficit, né? Que prejudica, entre outras ações corporais, a contração muscular e a recuperação pós-treino. Além disso, existem outros minerais cujo a falta dificulta a realização de práticas corporais. Um exemplo é o cálcio, o qual auxilia na formação óssea e na manutenção da massa magra. Pessoal, então o cálcio, né, ele não é apenas para a formação óssea, para fortalecer os ossos, né, do corpo, mas também auxilia na manutenção da massa magra, tá, pessoal? Uma curiosidade bacana, né? Um tópico aí que nós devemos, né, dar ênfase nesse detalhe, ok? Balanço vitamínico. Uma alimentação saudável fornece todas as vitaminas importantes para o funcionamento do organismo. Para a prática de exercícios físicos, as principais vitaminas a serem ingeridas são as do complexo B. Então, turma, nós temos também que manter, né, um balanço vitamínico, né, pessoal? Uma alimentação saudável. Fornecer, né, todas as vitaminas importantes para o funcionamento do organismo. Sabemos que nossa alimentação ela não é totalmente completa, né, pessoal? Muitas substâncias, muitos nutrientes, minerais,
proteínas, vitaminas, etc., são ausentes na nossa alimentação. E não somente na nossa alimentação, mas ausente em toda, né, refeição ou mesa de algum brasileiro, né, pessoal? Nem sempre a sociedade, né, o povo tem condições de conseguir manter uma alimentação adequada, né, saudável, rica em vitaminas, proteínas, minerais e etc, né, pessoal? Por isso, né, nós devemos ter consciência desse balanço vitamínico, tá, pessoal? Mesmo que nós não consigamos, né, alcançar, né, ele de forma excelente, né, mas devemos fazer um esforço, principalmente para a prática, né, aqueles praticantes de exercícios físicos que precisam muito dessas vitaminas do complexo B, ok? Só o Alberto Tuba, tô aqui ainda, tá? Só um momentinho. Vamos falar agora de balanço das fibras, né? Ok? Só um momentinho. Vamos lá. Balanço das fibras. As fibras contribuem para controlar a absorção de glicose e de gorduras. Realiza a síntese de colesterol e melhora a função intestinal. Embora não forneçam diretamente energia ao organismo, por apresentarem um índice glicêmico menor, são essenciais para a dieta daqueles que praticam exercícios físicos. Turma, balanço de fibras, né, são aqueles grãos que a gente utiliza saudáveis, né, para manter, né, e controlar, né, de forma natural, né, de forma saudável, né, a digestão do nosso organismo, tá, turma? Alguns que a gente utiliza é linhaça, né, grão de bico, acredito que sim. Com mais, nós temos várias outras que eu não estou lembrado. Temos aveia, né, ok? Esses são os balanços das fibras também, né, de suma importância para a nossa alimentação, ok? Vamos lá. O índice glicêmico indica a velocidade com que a glicose de um alimento fica disponível do sangue. Quanto maior esse índice, mais rapidamente a glicose chega aos tecidos em forma de energia. Durante o exercício físico, entre os grupos alimentares, os carboidratos são os que têm maior índice glicêmico. Além deles, alimentos de índice glicêmico moderado ou baixo também devem ser incluídos na alimentação pré e pós-treino, pessoal. Então, vocês devem estar se perguntando, né, turma? Só um momentinho. Só um momento, turma, por favor. Ok, vamos lá. Você deve estar se perguntando o que são alimentos, né, de índice glicêmico, né, turma? Então, eu vou tentar explicar aqui, explanar um pouco sobre o que são esses alimentos de índice glicêmico. É um alimento, né, de maior cautela, é preciso para consumi-lo, tá? É preciso consumi-lo como um exemplo de farinha branca, tá? Açúcar refinado, arroz branco. Nós devemos tomar muito cuidado, né, para não ingerirmos de forma, né,
exagerada. Ok? Tudo bem? Vamos passar o slide para a gente continuar? Vamos lá? Pensando nisso, né? Pensando não somente em suprir a necessidade dos praticantes de atividades físicas, turma, criam-se então os suplementos alimentares, a princípio visando a suprir algo o qual a alimentação não poderia suprir o que fosse requerido em grandes quantidades. Como eu já falei, né, nossa alimentação, turma, ela não é completa, né, pessoal? Ela deixa muito a desejar, né, devido a algumas substâncias, né, na nossa alimentação se apresentar de característica pouca, né, pobre mesmo, tá bom, pessoal? E com isso, né, foi implementado, né, os suplementos que têm a necessidade para aqueles praticantes de atividades físicas em excesso, né, ou atividades físicas de alta intensidade, esportista, e de atletas, tá, pessoal? Ou seja, quer dizer então, professor, que eu, uma pessoa comum, não posso ingerir esses suplementos? Podem sim, porém, né, é necessário você também se adequar a uma atividade, né, a um treino, né, para poder assim criar a união, né, a harmonia complexa, né, de uma rotina saudável, pois esses suplementos muitas vezes contêm substâncias, né, que somam, né, massa muscular, né, massa corporal. E se caso você não conseguir fazer uma prática, uma atividade para poder estimular, né, de forma correta nessa ganha de massa, né, esse acúmulo de massa corporal, você pode estar também atribuindo substâncias, né, de forma incorreta, ok? Que causa acúmulo de calorias, né, e até mesmo ganha de peso, ok? Esses suplementos, pessoal, a princípio eles visavam, né, suprir algo ou qual a alimentação não poderia suprir, o que fosse requerido em grandes quantidades. Ou seja, ela veio, né, pessoal, justamente para preencher o que falta, né, na nossa alimentação, ou na alimentação de um atleta de alta performance, né, pessoal, de um competidor e etc. Além disso, era necessário que eles facilitassem o consumo alimentar, como no caso dos astronautas, né, pessoal? Os astronautas eles têm também, né, esses suplementos em forma de comida, né, de refeição mesmo, em suas atividades, suas missões, né, em rotina do seu trabalho, tá? Por exemplo, logicamente esse meio foi difundido ao esporte, também ao percebem que as demandas de um atleta também eram maiores e não seriam bem supridas apenas com alimentação tradicional. Ou seja, né, pessoal, maior esforço, maior queima calórica, muito gasto de nutrientes, né, calorias, muito gasto de energia, e com isso surgiu, né, a suplementação para dar esse suporte a esses atletas, né. Vocês podem ver aí abaixo que nós temos dois atletas, né, vamos dizer assim, da musculação, ok? Arnold Schwarzenegger, né, e o Terry, né, que o pessoal muito também conhece como Latrell, né, devido àquele filme das Branquelas, né. Eles são dois aí praticantes, né, intensos, né, de atividades, de exercícios de musculação, né, e com isso eles também mantêm uma alimentação, né, em vigor, saudável, decorrente, né, necessário das suas atividades em excesso, tá, pessoal, dos seus esforços físicos. Diante dessa grande difusão,
difusão dos complementos alimentares, seu consumo cada vez mais se tornou exorbitante e grande, fazendo com que muitos passassem a substituir grande parte da alimentação por suplementação. Turma, tem alguns suplementos realmente, né, que eles conseguem, né, substituir uma parte da alimentação. No entanto, porém, não seria o correto, tá, pessoal? Pois também na alimentação que a gente realiza, também tem algumas substâncias que no suplemento elas deixam a desejar, ok? Então seria muito mais interessante você realizar sua refeição de forma adequada, ok? Outro bom fato a ser observado é que a suplementação muitas vezes não fornece os nutrientes na mesma disponibilidade, como eu falei ainda há pouco, né? Que os alimentos fornecem. Mais do que isso, o suplemento não pode de maneira isolada fornecer um ou mais nutrientes, apenas uma porção deles. Quando a gente usa os suplementos, pessoal, os alimentos sólidos são a base da construção muscular, pessoal. A alimentação adequada, tá? Os suplementos alimentares, como citados, são de bom grado para otimizar os resultados. Dessa forma, sua primeira utilização pode ser para facilitação de o consumo alimentar de alguns nutrientes ou de mais de um deles, ok? As vitaminas do complexo B, as quais são facilmente secretadas pelo corpo, participam de inúmeras reações energéticas e podem necessitar de um consumo extra. No caso da suplementação, ela pode entrar aí como um auxílio, né, de acrescentar esse consumo extra, né, de vitamina B, tá, pessoal, do complexo B, que o nosso corpo necessita. Outras substâncias como magnésio e selênio muitas vezes não são supridos na dieta. Isso quer dizer que as deficiências diversas também podem ter auxílio com suplementações, com a carência de cálcio, em uma intolerante à lactose ou de um alérgico à caseína. Ok, pessoal? Depois dessa videoaula, nós temos nosso exercício, tá? Ok, pessoal? Peço que vocês façam ele com atenção, tá? Para poder assim fixar melhor o nosso conteúdo de estudo. Qualquer dúvida referente ao nosso conteúdo, estarei à disposição de vocês após a videoaula. Até mais, tchau!